Olá, meu nome é Marcelo Pérez, eu sou ex-aluno da USP, especialista em Direito Tributário pelo IBDT e pela New York University nos Estados Unidos e sócio do BZCP Advogados. Nessa aula introdutória, vamos falar sobre a repartição de competência tributária pela Constituição Federal, como uma introdução para entendermos de forma ampla como se dá a tributação de um novo negócio no Brasil. Então, para começar, a Constituição Federal repartiu a competência tributária entre União, Estados e municípios. A União Federal compete instituir tributos sobre renda e proventos de qualquer natureza, que consiste no imposto de renda da pessoa jurídica, nesse caso, e a contribuição social sobre lucro, sobre a receita e faturamento, nos tributos que a gente conhece como PIS e a COFINS, bem como na contribuição previdenciária sobre receita bruta, que nós vamos falar numa aula mais para frente. Também compete à União instituir tributos sobre folha de salários, o INSS, produtos industrializados, o IPI, importação e exportação de produtos e serviços, bem como operações de crédito, câmbios, seguros ou relativas a títulos e valores imobiliários, que é o IOF. Por fim, a União também pode instituir o ITR, sobre propriedade territorial rural, e também é prevista na Constituição a possibilidade de a União instituir tributos sobre grandes fortunas, embora esse tributo não tenha ainda sido instituído. Por outro lado, os estados podem instituir tributos sobre transmissão causa-mortes, doação, que é o ITCMD, a circulação de mercadorias e propriedade de veículos automotores, o IPVA. E, por fim, aos municípios compete instituir tributos sobre propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, e os serviços de qualquer natureza, o ISS. Então vamos lá, para startups, os tributos mais relevantes que serão abordados nessa e nas próximas aulas são o IRPJ e a CSL, o PIS e a COFINS, de competência federal, o ICMS de competência estadual e o ISS de competência municipal. Alguns aspectos gerais sobre a tributação no setor de tecnologia. Primeiro, em relação ao ISS. O ISS pode ser cobrado com base numa alíquota mínima de 2% e máxima de 5%. E os municípios têm autonomia para estabelecer alíquotas menores dentro desse limite de 2% para atrair empresas. Um fenômeno muito comum que a gente percebe, e eu vou usar o exemplo de São Paulo, é justamente a redução de alíquota por municípios próximos a São Paulo para atrair empresas de tecnologia. É muito comum que municípios deem benefícios para esses contribuintes visando justamente atrair essas empresas. Mas aqui é muito importante ter cuidado com a mudança de domicílio, já que a mudança de domicílio sem a devida substância, ela costuma ser perseguida e atacada por municípios como o município de São Paulo. E são focos de autuação constantes aos contribuintes. Passando para o ICMS, é importante citar aqui nessa aula introdutória algumas decisões importantes envolvendo o setor de serviços e de tecnologia, especialmente nos últimos anos. Em relação ao licenciamento de software, o STF decidiu, em dezembro de 2021, que o software, seja ele customizado ou de prateleira, deve ser tratado como uma prestação de serviço e, portanto, entendeu que incide o ISS, não o ICMS, no licenciamento de software. Portanto, não há mais que se falar sobre ICMS e essa disputa foi resolvida. Mas é importante lembrar que essa decisão tem importantes ramificações nas transações envolvendo softwares, não apenas para fins de ISS e de ICMS, mas também para fins de PIS e COFINS, CID e outros tributos, como nós falaremos nas aulas seguintes. Além disso, com a edição da Lei Complementar 190 de 22, o ICMS sobre o diferencial de alíquotas passa a ser devido pelo estabelecimento remetente nos casos de envio a consumidor final não contribuinte do ICMS, como é o caso das empresas de tecnologia que atuam como e-commerce. Então, é muito importante ficar atento a essa modificação. E, para finalizar essa aula introdutória, é importante destacar que, em 2023, nós estamos discutindo a PEC 45, que traz a reforma de tributação sobre consumo, que ainda não foi implementada, mas já passou pela Câmara e vai passar pelo Senado, e há uma expectativa alta de que ela passando a valer nos próximos anos. O que essa PEC 45 traz? Ela traz a unificação dos tributos federais
PIS e COFINS em uma única contribuição, CBS. Ela traz a unificação dos tributos estaduais e municipais, o ICMS e o ISS, em um único imposto, que é o IBS. Ela substitui o IPI pelo imposto seletivo, para permitir que o Estado exerça sua função extrafiscal e desestimule, por meio da tributação, o consumo de certos bens e serviços. E ela tem características importantes. Ela permite o crédito amplo, evitando discussões que temos hoje em relação a crédito de PIS e COFINS, especialmente de ICMS. E ela traz maior simplicidade para o sistema tributário de consumo. Caso aprovada, a PEC 45 tem um período de transição longo. Então, ela vai ser implementada aos poucos, até que em 2033 ela passará a valer integralmente e o ICMS, o ISS, o PIS, a COFINS e o IPI serão, de fato, abolidos do sistema tributário nacional. Ponto importante, a PEC 45 não impacta o Simples Nacional, que vai ser objeto da nossa próxima aula.